Os partidos da base aliada tiveram uma reunião hoje pela manhã com a ministra responsável pela articulação política, Idely Salvati. Um dos temas mais importantes é o chamado Pacto Federativo, ou seja, a divisão de tarefas, direitos e deveres entre os estados, os municípios e a União. O governo acompanha de perto o desejo da Câmara e do Senado de rever o Pacto Federativo. A repórter Ana Raquel Macedo está no Salão Verde e nos traz detalhes sobre esse assunto. Olá, Ana, qual é o balanço dessa reunião dos partidos da base aliada? Boa tarde, Lincoln. Boa tarde, Adriana, também e também a quem nos escuta. Bom, a ministra Idely Salvati esteve aqui na liderança do governo, a reunião terminou há pouco e o governo, a ministra trouxe o recado que para o governo os projetos relacionados ao Pacto Federativo são sim prioridade também para o governo. São basicamente 4 projetos defendidos aí pelo governo que tramitem em sintonia. Um deles está no Senado, é um projeto de resolução que unifica as alíquotas de ICMS entre os estados. E outros 3 projetos, 3 proposições estão aqui na Câmara. Uma delas é a medida provisória 599, que cria fundos para justamente compensar os estados que devem perder com essa unificação do ICMS. Também a PEC 71, que regulamenta a cobrança de ICMS para o comércio eletrônico. E o projeto 238 de 2013, que foi um projeto enviado pelo Executivo para facilitar o perdão de créditos tributários decorrentes, de dívidas tributárias decorrentes dessa guerra fiscal entre os estados. A ministra Idely Salvati, de Relações Institucionais, esteve então aqui pela manhã para conversar com os líderes da base aliada e pediu harmonia, sintonia na tramitação dessas propostas. Vamos ouvir. Estas 3 matérias, elas precisam tramitar harmoniosamente, em questão cronológica, em questão da discussão em si. Nós deveremos ter, na semana que vem, eu acredito, esta reunião com o ministro Guido Mantega, a pedido dos líderes, do líder Arlindo, dos demais líderes da base, para a gente poder articular e combinar a tramitação destas matérias. Bom, a gente acaba de escutar a ministra Idely Salvati, de Relações Institucionais, e como a gente ouviu, o governo quer essa harmonia na tramitação dessas matérias. O governo vai reiterar, vai reforçar amanhã na reunião prevista aqui na Câmara com os governadores de estado esses mesmos projetos. Os governadores vêm aqui para uma reunião convidados pelo presidente da Câmara, Henrique Eduardo Alves, e pelo presidente do Senado, Renan Calheiros, para tratar justamente desses projetos sobre o Pacto Federativo. E o líder do governo na Câmara, deputado Arlindo Quinalha, do PT de São Paulo, disse que a ideia é justamente buscar uma pauta sólida sobre esses assuntos. Não é uma questão de se tratar, por enquanto, de prazos. Vamos ouvir. Nós praticamente passamos a reunião toda discutindo esse tema e vai haver essa reunião que a ministra se comprometeu a coordenar com o ministro Mantega, exatamente para que os relatores, enfim, todos nós da base do governo, os líderes, possamos, frente a frente com o Executivo, a gente poder elaborar uma proposta sobre um tema onde nas próprias bancadas há divergências. Agora, quanto a prazo, hoje ninguém responde essa pergunta. Bom, esse foi o líder do governo, deputado Arlindo Quinalha, do PT de São Paulo. E além dessa questão do Pacto Federativo, a ministra Idely Salvati também disse que o governo defende a aprovação do Marco Civil da Internet, um projeto que está em tramitação aqui na Câmara dos Deputados. Logo mais às 2h30 da tarde, o presidente da Câmara, Henrique Eduardo Alves, se reúne com os líderes, e aí não só da base aliada, mas também líderes da oposição, para tratar da pauta da semana e para conversar sobre todos esses assuntos em tramitação e o que pode ser votado também nesta semana. Estou aqui com o deputado Francisco Escórcio, do PMDB do Maranhão, vice-líder do partido, e também com o deputado Hugo Leal, do PSC do Rio de Janeiro, vice-líder do partido. Vou começar aqui pelo deputado Hugo Leal. Deputado, então, existe essa disposição do governo em tratar esses assuntos federativos de uma maneira harmoniosa entre Câmara e Senado, mas como a gente acompanhou, por exemplo, na questão dos royalties, não é tão simples assim. Boa tarde. Boa tarde. Eu venho dizendo isso desde o ano passado e, obviamente, o governo também preocupado com essa matéria. Não adianta nós discutirmos apenas um dos itens do Pacto Federativo.
A ministra hoje já manifestou sobre isso. Nós temos aqui 5 matérias que tramitam nesta casa e Câmara, nesse Congresso, Câmara e Senado, que fazem essa circunstância do Pacto Federativo. Os estados e municípios poderiam ganhar muito mais nessa partilha. A União vai ter que fazer um esforço também para abrir mão, mas nós temos, como foi dito aqui, a PEC do comércio eletrônico, que é a PEC 197, que é necessário definir um espectro para essa distribuição. Nós temos a questão da rediscussão das dívidas dos estados. Nós temos o PLS que está no Senado, que é a discussão do FPE. Mais importante que essa redistribuição. Hoje, desse FPE, em número de 2012, 53 bilhões de reais foram distribuídos no FPE e 85% ficou com os estados do Centro-Oeste, Norte e Nordeste. Isso sim é discussão de pacto federativo. Obviamente, ele já vai iniciar esse debate prejudicado em vista do veto que foi derrubado aqui. Porque o veto que foi derrubado aqui, apenas 2 estados perderam e os demais aparentemente ganharam. O que nós temos que ter aqui é a consciência e o equilíbrio necessário, independente de arroubos, independente de manifestações, é entender o que é o Pacto Federativo, o que é a federação, quem ganha e quem perde. Não adianta o meu estado ganhar em detrimento de outros que estão perdendo, mas sim fazer essa conciliação. Principalmente, por exemplo, na distribuição do Fundo de Desenvolvimento Regional, que está previsto na medida provisória 599. Essa é a nossa expectativa. Rediscussão da alíquota do ICMS, rediscussão do FPE, rediscussão dessa questão das dívidas estaduais. Isso sim é ter equilíbrio para discutir uma questão que é federativa. Essa hoje é a preocupação do governo e tem que ser preocupação com certeza de todas as bancadas e não, infelizmente, o que nós assistimos na semana passada, que foi simplesmente apenas um massacre. Bom, passo agora a palavra aqui ao deputado Francisco Escócio, vice-líder do PMDB. O senhor também acredita que essa discussão sobre o Pacto Federativo e todas essas propostas colocadas hoje pelo governo e também pelos governadores, ela vem prejudicada, contaminada pela discussão da queda do veto ao projeto que redistribui os royalties do petróleo? Não, eu acho que tem tudo num conjunto harmônico em que o Brasil vai ganhar. Essa discussão é uma discussão que precisa ser feita com urgência, porque o Brasil não é o Brasil do Sul, não é o Brasil do Sudeste, é o Brasil como um todo. E nós que somos do Nordeste, nós do Norte brasileiro, nós temos umas desigualdades regionais enormes e intrarregionais. Eu tenho dito, inclusive, que esse pacto federativo ele vem em boa hora. Até porque o Brasil é um todo. Eu faço aqui uma colocação para o meu colega, meu querido colega, Hugo. Veja bem, nós não estamos aqui discutindo o que vai para o Rio de Janeiro. Se nós fôssemos discutir, você ia ver que nós temos exatamente um descontrole nessas verbas que vão para o Rio de Janeiro. Por exemplo, a Copa do Mundo. Nós temos aí uma ordem de mais ou menos 300 bilhões na Copa do Mundo, nos Jogos da Confederação e nas Olimpíadas. Eu pergunto, o que vai para o meu Maranhão? Nós só temos a condição de bater palmas. E aí, será que nós fomos discutir quando foi grande quantidade de verba colocada no eixo Rio e São Paulo? Nós estamos exatamente aqui só como na expectativa de ganhar alguma coisa. Como nós fomos mais duros, o Brasil em todo entendeu que os royalties do petróleo pertencem a todo o povo brasileiro, eu posso dizer a você, o Brasil saiu feliz. Eu digo isso, eu estou vindo do meu querido estado do Maranhão, e lá as pessoas que não tinham nada, por exemplo, Imperatriz, que é a segunda cidade do estado do Maranhão, vai passar a ganhar 5.300.000. A Ceilândia, 3.600.000, só para te dar um número. Enquanto nós víamos, por exemplo, o Garotinho, nosso querido colega Garotinho, a mulher dele ganhar 1.800.000.000, será que é justo isso? Será que não bate no coração de vocês essa situação de penúria que nós temos no Norte, Nordeste brasileiro? O Brasil é um todo, e esse todo nós temos que pegar e dizer, meus amigos do Rio
janeiro, ceda um pouquinho. Agora, esse pacto federativo é importante, muito importante para o equilíbrio dessa nação. Essa nação, ela precisa entender que o eixo de desenvolvimento não é só feito no eixo sul e sudeste brasileiro, ele tem que ser norte, nordeste e centro-oeste brasileiro para contemplar a harmonia desse grande país. Agora, deputado Hugo Leal, vice-líder do PSC, além dessa questão do pacto federativo, se comentou hoje também nessa reunião de líderes dessa possibilidade dos líderes aliados atuarem como se fosse em bloco na definição de conteúdos. Que outras matérias o senhor considera que poderiam ser tratadas de maneira em bloco pelos líderes da base aliada? Porque existem diferentes interesses e projetos diversos defendidos por diferentes líderes da base, apesar de ser uma base única. Realmente. Primeiro deixa eu responder aqui ao meu querido amigo Francisco Escócio. Escócio, na realidade, o que o Maranhão já fica é com a maior percentual do FPE. O estado do Maranhão hoje, desde 89, recebe o maior índice, a maior alíquota, a maior per capita do FPE. Então, já é bem contemplado há mais de 20 anos. Espero que esses recursos, imagino que esses recursos tenham feito do Maranhão uma referência nacional em educação, em habitação, em outras circunstâncias, porque hoje o FPE já é dividido assim e o Maranhão fica com mais. Depois nós vamos discutir essa matéria, por isso é que a discussão tem que passar pelo Pacto Federativo, para não haver injustiças, o que tem acontecido. Bom, outras matérias que nós temos efetivamente em discussão, na tentativa, o esforço, eu reputo aqui, que já foi debatido até pelo presidente, matérias na área de segurança pública, matérias na área de segurança de trânsito. Nós vamos ter uma comissão geral dia 19, na próxima semana também, para debater esse tema. Mas não tenha dúvida que os temas mais delicados e que este Congresso tem que enfrentar, Câmara e Senado, são essas matérias que definem recursos, divisão de recursos. Hoje, cada vez mais, os estados e municípios passam por grandes dificuldades, nós temos exceções, mas passam por grande dificuldade no recebimento dessas parcelas, sejam do FPM, sejam do FPE, sejam de outras receitas, e essa matéria é inevitável que se discuta aqui. Eu preferia que nós tivéssemos um grande entendimento, e esse é o esforço que nós vamos fazer. Existem outras matérias que unem também, né? Como eu disse, nós até debateu-se hoje na comissão, no Colégio de Líderes, a questão da segurança pública é uma questão relevante para o país todo, os números absurdos, a questão da segurança de trânsito, mais de 45 mil mortes. Então são temas que são comuns, que é um esforço dos líderes também da base em tentar reunir matérias que possam ser aprovadas. Mas eu entendo que é uma circunstância de sobrevivência à discussão do recálculo e da redistribuição das receitas, principalmente aquelas que hoje estão muito concentradas na União. Então, vai ser um grande debate, continuaremos fazendo esse grande debate. E, repito, com relação à questão dos royalties, eu espero que essa circunstância, que infelizmente hoje já está judicializada, tenha um outro fim que não aquele que nós assistimos aqui na semana passada. Bom, deputado Francisco Escócio, vice-líder do PMDB, para a gente poder encerrar aqui a nossa entrevista, o senhor também considera que essas questões de segurança, de trânsito, poderiam ser questões que uniriam os interesses diversos que existem entre os diversos partidos, entre os diferentes partidos aqui na Câmara? Meu colega foi muito feliz, é o sentimento do ser humano. Sente o Maranhão, sente o Piauí, sente o Rio, sente São Paulo. Talvez hoje nós estamos vendo uma agenda negativa com relação ao Rio, São Paulo, e nem por isso nós estamos aqui dizendo que não é necessário nós colocar mais verbas aonde nós temos esse sentimento da violência mais dura lá no Rio, lá em São Paulo, como nós vimos agora essas parcerias do governo federal e governo estadual para acabar exatamente a questão do crime organizado. Quantos milhões foram para lá? Quantos milhões foram para o meu Maranhão? Não é bem assim, meu querido colega. Nós temos que encontrar uma solução harmônica, e essa solução harmônica passa por tudo, pela análise. É por isso que é bom e é salutar que nós possamos exatamente debater esse tema com profundidade, olhando o detalhe daquele que
tem menos necessidade, aquele que tem mais necessidade, como é o caso da segurança pública com relação ao estado do Rio de Janeiro, que nós estamos vendo. Quanto nós estamos mandando de verba? Eu digo nós, quando eu me coloco como a União está mandando para lá. Nem por isso eu disse, não, lá no meu estado precisa. Talvez seja essa compensação. Quando Vossa Excelência diz que nós somos, vamos dizer assim, o que mais temos essa distribuição do FPE. Não é bem assim. O primeiro lugar é a Bahia, segundo é o Ceará, depois é o Maranhão. Ora, por quê? Se nós pegarmos e adentrarmos num município de visibilidade pouca, como é um município pobre, como é o meu querido estado, ele vive basicamente do FPM. É aquilo que sustenta esse município. Nós não temos outras receitas. E essa receita, quando falta, praticamente mata aquela população. E eu quero dizer que, graças a Deus, nós temos um rio, que Deus deu uma praia, deu um povo maravilhoso. Eu que gosto muito do Rio, eu quero que vocês me perdoem, mas eu gosto também muito do meu querido estado do Maranhão. Dê um pouquinho para nós, faça esse equilíbrio é salutar. Ok, obrigada então ao deputado Francisco Escócia, do PMDB do Maranhão, vice-líder do partido. Obrigado ao deputado Hugo Leal, do PSC do Rio de Janeiro, também vice-líder do partido.